Bom, tô gravando esse vídeo aqui, mais de relato mesmo, porque eu acabei de ver um vídeo que é incrível, é sobre o... Deixa eu ver se eu arrumo algum lugar aqui pra colocar o celular. Certo. Acabei de ver um vídeo de um gringo que fala muito sobre o que que eu ando falando pro pessoal. Mano, tô abrindo aqui porque deixa eu tirar o som, eu vou abrir o resumo aqui, né? Da IA. Certo. Ele falou que é uma coisa que é sempre fato. Bom, a Uber, ela é um jogo, cara. Ela é um robô, mano. Ela é um robô. Você não vai conseguir ganhar do robô. O que você pode fazer é diminuir a sua desvantagem perante ao robô. Ele é um gringo, eu não sei de onde ele é, mas eu vou dar os créditos a ele, vou mencionar ele. E é uma coisa que eu falo muito pros moleques, pros entregadores. Os moleques ficam, sei lá o que, quanto km, pá. Mas, cara, o melhor parâmetro que você pode usar é a sua hora. É a sua hora. Bom, e ele aqui no caso tá relatando uma viagem que foi agendada, uma viagem agendada. E é uma viagem agendada e tinha tipo 45 minutos. Ele chegou no local de embarque do cara da viagem agendada. E aí ele chegou no local e viu assim que ele ainda tinha disponível mais 30 minutos. E bom, uma coisa que ele falou assim, pô, na hora que eu aceitei, nossa, era maravilha, maravilha. Nos cálculos rápidos ali, ele viu que daria $80 a hora. $80 a hora. $80 a hora é muito, mano. E aí ele falou sobre essa armadilha oculta, né, que tem nos aplicativos. Eu tô aqui que eu tô usando meio de colinha. O nome do canal é Live Sprite. É um canal de Uber e ele faz nessa pegada assim, meio podcast, tá? Não quero fazer nada pejorativo à imagem dele. Acabei de comentar, falei assim, cara, é muito bom que você fala isso, porque eu falo isso para alguns amigos e eles não entendem o porquê que eu calculo sobre a hora e não sobre o km, né? Então, aí ele fez um cálculo básico e ele falou assim, nossa, $80 a hora é uma maravilha. E se isso fosse se eu conseguisse, por acaso, $80 a hora e transformasse no ano, eu conseguiria uma média de $166.948 por ano. Aí ele falou, aqui ó, mas isso é uma armadilha oculta, pois quando eu aceitei a viagem, ainda tinha 45 minutos disponível. E aí ele 4 horas da manhã, ele já tava com o carro dele 100% carregado, que é um Tesla que ele tava rodando. Aí ele falou assim, uau, tipo, nesses 45 minutos que estaria disponível para ele, e ele ia ficar lá parado com o carro lá assim, tipo, ele pensou uma coisa, e por que que eu não posso fazer outras viagens enquanto eu tô aqui esperando? Coisa que eu já fiz muito, mano. Eu peguei uma entrega do Uber, que é o Uber não. Peguei uma entrega do iFood e tava uma fila imensa, mano. Imensa, 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 imensa. E aí eu catei e eu falei assim, mano, vou ligar minha Uber. Liguei minha Uber, fiz 2 pedidos rapidinho ali mesmo e voltei pro local. E quando eu voltei pro local, eu ainda tive que esperar mais 5 minutos. Uma média de uns 5 minutos. E cara, saiu pra mim muito mais vantajoso. Por quê? Porque o meu cálculo é sempre sobre a minha hora, não sobre o meu km. Porque se você pensar assim, sobre só o seu km, cara, mesmo que você trabalhe menos,
também é uma ótima forma de você calcular, né? Você se esforça menos, mas os seus ganhos são menores. Isso é fato, mano. Seus ganhos são menores. Sobre a hora, é muito mais produtivo, cara. E aí ele fala que, tipo, ele catou, ligou o Lyft, que é um outro aplicativo igual ao Uber de viagens também, e catou e fez mais duas viagens. Aqui, deixa eu ver. Ele relatou, ele decidiu ligar Lyft e ele conseguiu uma viagem de US$ 48. Ele conseguiu duas viagens e deu um total de US$ 48 com gorjeta. É porque lá eles têm o costume de dar gorjeta. Tudo que você for fazer para ele, prestação de serviço nos Estados Unidos, você pode dar uma prestação de gorjeta, dar uma gorjeta pro cara, né? E aí ele relata que, tipo assim, ainda assim ele voltou pro ponto inicial e ainda esperou mais 10 minutos. Então, tipo assim, ele aceitou a reserva, ele chegou no ponto, isso já deu, vai, 4:10, 4:07, vai, porque ele relatou aqui e ele mostrou no mapa, tava bem próximo a ele mesmo. E ligou o Lyft, fez mais duas viagens curtíssima, e ainda assim aproveitou a viagem. Tipo assim, o pessoal tem que parar de usar o cálculo do KM. O pessoal tem que decidir o quanto ele quer ganhar por hora. Por hora. Cara, você faz seu cálculo por hora, mano. Eu, por já entender um pouco mais sobre números assim, matemática no geral assim, os cálculos básicos para saber o meu ganho, cara, é uma coisa impressionante que eu faço. Eu calculo tudo pela minha hora, pelo meu tempo. Porque se eu for calcular pelo meu KM, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Ao meu ver, não faz sentido. Não tô julgando quem faça. Tem gente que pode estar fazendo até 3, 4 vezes mais os meus ganhos. Beleza, mas é isso, cara. Ao meu ver, não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu calculo a minha hora sobre mais ou menos, dependendo do meu trabalho. Se eu for fazer um trabalho, vai, igual eu tava trabalhando no açaí, aqui do lado, numa açaiteria, né? Que seria o certo falar, aqui do lado da onde eu moro, né? E cara, é ridículo, é ridículo. Eu cobrava R$ 15 a hora, cobrava R$ 15 a hora, e o pessoal não entendia por que eu fazia esse cálculo usando minha hora. Eu falei assim, mano, pensa comigo, eu usando minha hora, independente do que for acontecer aqui, se for vender, se for lotar a loja, eu tô ganhando. E se o patrão chegar aqui agora e falar assim, não, você tá dispensado hoje. Beleza, mano, eu tô dispensado. Eu ia fazer meus cálculos, colocar lá e ele iria me pagar sobre o que eu trabalhei, o justo. Agora, se é sobre o dia, lógico, nessas partes eu teria vantagem. Porque se fosse sobre o dia, eu teria vantagem. Mas não é justo, cara, não é justo. Não é justo nem pra mim, nem pra ele. Eu prezo pelo meu tempo, cara. Meu tempo é a coisa que não volta, mano. Não volta e eu prezo pelo meu tempo. Pelo meu tempo. E pelo. Mano, pelo meu tempo. Agora, se for outra coisa assim, comissionado, que é vendas, beleza. Aí também concordo. Também concordo em ser 100% comissionado. Mas, mano, uma coisa que o brasileiro ele tem que parar de pensar, mano, é só naquilo, mano. Só no salário do dia. É só. Ah, e qual é o salário? E qual é o salário? É isso que o brasileiro médio quer, mano. Ô, licença aqui, eu vou desligar, ó. Aqui. Mano, você não tem que pensar no seu salário, não, mano. Oxe, você tem que pensar. Não, no seu salário sim, mas não é o salário fechadinho no mês, não. Você tem que fazer o cálculo de quanto você tá ganhando. O líquido na hora, entendeu? O líquido que vai cair no mês. Porque você pode ganhar 2.200. Com os descontos, mano, você vai ganhar 1.700, 1.600 reais. E aí? Grande bosta.
Mano, agora se você calcula sobre o seu tempo e você vê o líquido, você já pensa diferente, mano. Você já pensa assim, tá, e um tempinho que eu tenho em casa, dá pra eu fazer, não sei, umas trufas pra vender no trabalho? É isso, cara, que você tem que pensar, mano. É isso que você tem que pensar. Quando você fica scrollando lá assim, no Instagram, assim, ó, babando o ovo, tem gente ganhando dinheiro com sua visualização, mano. E é isso. O pessoal não entende, mano, minha indignação com o brasileiro. Cara, levanta da bunda e trabalha se você não tá confortável com a sua situação, entendeu? É sério, cara. Levanta e trabalha, mano. Ninguém vai mudar isso, tá ligado? Ninguém vai mudar isso pra você. Não adianta você orar a Deus, porque eu vou te explicar uma coisa. Quando nós pedimos alguma coisa pra Deus, tem dois princípios. Tem o orar e tem a oração. Quando você ora, você pediu pra ele abençoar seu caminho. Ele abençoou seu caminho. Agora tá faltando a ação, cara. Levanta e anda, mano. Levanta e anda. Se é saudável, se não tem nenhum problema, levanta e anda, mano. E é isso, cara. É uma coisa que começou nada a ver com Uber, mas, mano, pensa, vocês têm que começar a pensar tudo no seu tempo, na sua energia, coisas, isso não volta pra você. Então, tipo assim, se você vai ganhar R$ 200 fazendo um serviço, vai, vamos falar, sentando tantos metros de piso. Mano, você não tem que cobrar no metro. Vira pra ele e fala assim, ó, meu trabalho é por hora. Pronto, mano. Acabou. Material é seu. Material é todo seu. Se faltar um prego para colocar, eu vou catar, eu vou relatar para você e vou esperar o prego chegar. Ou então, vou também descontar o meu ida e meu volta. Pronto, é isso, mano. Porque agora se você cobra no metro, aí faltou a argamassa. Aí você foi lá buscar argamassa. Você perdeu o seu tempo pra estar assentando o piso, entendeu? Então, gente, para de ficar fazendo esse mimimi do cálculo da hora. Beleza, tem muitas coisas para nós que é no km, lógico, é no km. Seu combustível gasta no km, tudo. Mas aí o que você pode fazer? Você pode aumentar a sua hora. Se você aumentar o valor da sua hora, porque lá no aplicativo quando toca mostra assim estimativa de entrega. Você aumentando o valor da sua hora pela estimativa entre aspas deles, mano, você já vai estar saindo na frente de metade do pessoal, mano. Metade, assim, ó, disparado, disparado mesmo. E pare de fazer o cálculo sobre o KM, mano. Para. Tá feio, é sério, mano. Eu sei que eu posso ser reiterado aqui, mas, mano, não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. Vamos continuar trabalhando. Tudo que você for fazer, pensa agora nisso, mano. Pensa agora nisso. Ó, esse vídeo aqui tá com 13 minutos. 13 minutos. Mano, se eu tô postando mais porque é indignação mesmo. E é sério, mano. Eu vejo os moleques se matando na praça. Eu vi um moleque, mano, se matando na praça, mano, pra fazer uma entreguinha de 2,7 km, mano, por R$ 7, mano. Ou, se você, ó, pensa comigo, se você calcula certinho quanto que você quer ganhar na sua hora, você não aceita uma rota dessa, entendeu? É um bagulho fácil. Você não aceita uma rota dessa. Por quê? Fica mais fácil calcular no KM, fica, mas mano, não faz isso não. Chega no final do dia e calcula sobre sua hora, entendeu? É bem melhor assim, mano, bem melhor assim. E uma coisa que ele falou, mano, que é verdade, que é verdade. Tem um outro vídeo dele que eu assisti, que ele pegou um dia inteiro e ele ficou rejeitando corrida. Ele ficou rejeitando corrida. Tipo, e printando e rejeitando, printando e rejeitando. Depois ele jogou tudo pra IA e mostrou, tipo, o quanto que o quanto que a plataforma meio que rouba, né? Vou ver se eu encontro aqui no histórico pra eu falar certinho. Live Live Express.
Acho que escreveu alguma coisa errada, deixa eu ver. É Levi. Eu escrevi live. Ó, eu escrevi ao contrário. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Estuda, mano. Estuda. Que o estudo é uma coisa que... Melhor coisa, mano. Aqui, ó. Ele rejeitou em uma hora, 184 corridas. Cara, o que ele falou aqui foi fenomenal, mano. Foi fenomenal. Eu vou pausar o vídeo dele aqui, tá? Pausei o vídeo dele. E ele sempre faz nessa pegada aqui, ó. Meio podcast, tá vendo? Mano, deixa eu pegar o resumo aqui do vídeo. Porque eu quero explicar isso pra você. Mano, ele jogou tudo na IA. Aí ele falou que, tipo assim, a Uber, ela verifica, tipo, alguns requisitos. O tempo de embarque da pessoa. O tempo de embarque é avaliado. Olha, você que fica demorando aí no tempo de embarque, sua corrida vai aumentar. Tempo de embarque, a verificação, aí aqui já na parte do motorista. Se tem reserva e se é radar. Radar. Radar paga pouco a mais do que a corrida, mas paga. Paga bem melhor do que a corrida inicial. E é isso, cara. A verificação que a Uber faz, ela faz um requisito muito forte, mano. E aceitar comfort e, no caso dele, né, comfort e prioritário, né, que seria o radar, saiu melhor essas opções, que ele estaria ganhando tipo 7, alguma coisa, 7 alguns por cento. Mano, eu vou deixar aqui pra você, mano, vou linkar aqui os dois vídeos que eu vi desse cara. Mano, não se preocupa porque tem dublagem. Hoje em dia o YouTube, ele dubla automaticamente. É meio ruim o áudio, mas, cara, é chocante, chocante. E pra quem assistiu aí, comenta, curte, compartilha, blá 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 blá. E se vocês quiserem que eu passe um pouco sobre o que eu sei, dos conhecimentos, dos livros que eu li, sobre as vivências em questão a dinheiro, negócios, cálculo, tudo assim, envolvendo um pouquinho de tudo de matemática aí, eu vejo para aprender até, para poder explicar melhor aqui. É isso, falou. Muito obrigado, Deus abençoe. Não bebam, não fumam, não usem drogas.